Você tá aí pensando, poxa, eu já produzi alguns curtas-metragens, já fiz alguns vídeos, clipes musicais e outros produtos audiovisuais e eu não tenho dinheiro suficiente para entrar e fazer um longa-metragem, pra gente entrar nesse mercado. E aí passa na sua cabeça dos médias-metragens, que são filmes por volta de 30 minutos para cima. Será que vale a pena fazer um média-metragem? É o que eu vou discutir nesse vídeo com uma produção que eu fiz de um média-metragem, trazendo essa experiência e esse retorno para vocês. Fica comigo até o final que eu dou ótimas dicas. Bora lá? Fazer um média-metragem pode ser uma solução para os seus problemas na hora que você quer desenvolver o seu trabalho, desenvolver a sua criatividade e trazer um filme um pouco maior que não seja um curta-metragem. Bom, para quem não sabe, um média-metragem, ele está ali na faixa de uns 26 minutos, ali até uns 40 minutos, segundo a Ancine. Um curta-metragem é aquele filme que todo mundo começa para fazer o seu portfólio, para fazer aquele trechinho de filme que é o ápice dele de uma forma bem mais rápida e bem mais curta, por isso que é chamado de curta-metragem, onde ele vai até 25 minutos e depois o longa-metragem a partir de 41 minutos. Bom, esses dados eu tô falando que são dados da Ancine, tá? Pra gente aqui no quesito nacional. Mas, dependendo no quesito internacional, pode-se aceitar um média-metragem até 59 minutos e longa-metragem uma hora depois. Depende muito de quem que você está conversando, mas já dá para vocês terem uma noção. Antes de eu começar a falar sobre o média-metragem, se ele vale a pena ou se ele não vale a pena e esses traços que a gente vai trazer, eu quero falar um pouquinho sobre essa nossa produção de vídeo que nós estamos fazendo agora. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Benetti, pode me chamar de Benetti pelo sobrenome, e eu trabalho com cinema desde 2009. Então eu tenho muita experiência e muita coisa boa para trazer para vocês, para facilitar o seu caminho e para te ajudar também a não sofrer pelas mesmas coisas que eu sofri nesses últimos 11 anos, que seja 11, 12 anos, por fim, faça as contas. Então essa sequência de vídeos que eu estou passando para vocês, que provavelmente deve estar numa timeline aqui no meu canal, fala sobre cada etapa que eu fui passando, cada coisa que eu fui sofrendo e que eu estou compartilhando com vocês. Então vocês podem assistir todos os vídeos anteriores aqui, tem muita coisa bacana no canal relacionado a cinema e também a outras produções audiovisuais. Não só a parte teórica, mas nós temos também a parte técnica, a parte de colocar a mão na massa, beleza? Mas vamos lá, vamos falar agora um pouquinho sobre o média-metragem. Eu pensando nessa mentalidade que eu já trouxe para vocês no começo do vídeo, fazer um média-metragem, ele é uma forma de você treinar de como fazer um filme um pouco maior, uma produção um pouco maior. Foi aí que me surgiu essa ideia de pegar um filme que estava engavetado há uns 4, 5 anos, de um amigo meu, que o nome chama Caçada Sobrenatural. E por que eu não tinha feito esse filme até então? Ele ficou engavetado lá há 4, 5 anos. Por que tanto tempo engavetado? Porque o Caçada Sobrenatural, ele é quase que um fan-filme muito parecido com aquele lá do Supernatural, né? O Sobrenatural, que a gente tem os dois irmãos, que eles lutam ali contra os seres, né, divinos, os demônios, aquele lance todo. E ali não ia dar muito certo se a gente produzisse esse filme enquanto estava rolando o Supernatural. Não, pra mim, pelo menos, eu preferi esperar acabar o Supernatural pra então a gente lançar isso aqui pra não competir com ninguém. A gente não queria falar que era, isso aqui é próximo do Supernatural, porque senão o pessoal vai começar a comparar muito o Supernatural com a gente, obviamente a gente ia perder. Então ia ter uma comparação muito injusta ali. Ah, mas isso aqui é Supernatural, isso aqui se eu quiser ver eu vejo melhor no Supernatural. Então a gente optou em fazer alguma coisa depois que acabasse isso e tinha outros projetos também em prioridade. Eu vou mostrar um trechinho para vocês, eu vou deixar passando, por isso que tá no mudo, mas dá para vocês acompanharem aqui. Um média-metragem, gente, ele traz uma experiência super legal, porque foi um filme que demorou muito tempo pra gente fazer, eu não estou lembrado agora há quanto tempo, mas foram meses de produção, com investimento nosso. E na verdade eu acho que tinha assim sobre a lei de incentivo, uma lei de incentivo local, um investimento bem pequenininho só para ajudar. E ele conta a história de dois amigos que vêm para Poços de Caldas, aqui na cidade, descobrem determinadas coisas que estão acontecendo aqui que são ligados ao sobrenatural. Então nós pegamos fatos reais da nossa cidade, onde
onde quando o Dom Pedro veio aqui para nossa cidade e nós atrelamos ficções ali, deixando que o Dom Pedro deixou uma espada que ele usava para enfrentar os demônios numa igreja, então a gente atrelou e mixou ficção com a realidade. E isso ficou bem bacana na hora da gente trabalhar, igual as cenas que vocês estão acompanhando agora. Esse filme, ele tem você vê que ele não é em tela cheia, né? A gente cortou para fazer um ratio ali, né? Não perspectiva, fugiu aquelas barrinhas pretas, sabe? Em cima e embaixo. Então a gente optou por deixar ele um pouquinho mais cinematográfico para fechar um pouco mais. E eu conquistei um negócio super bacana porque esse filme eu exibi ele no Centerplex, que é uma rede de cinemas super conceituada. O Centerplex, ele só aceita filmes em DCP. DCP é um padrão universal que você tem que formatar o seu filme, renderizá-lo nesse padrão para exibir e projetá-lo nos projetores digitais de hoje, tá? Então, para quem não conhece, eu tô falando aqui bem a grosso modo, mas eu tive que estudar como fazer o DCP, como deixar ele prontinho, com um áudio bacana, pra gente exibir ele em tela de cinema. Foi super bacana, tivemos tela cheia, nossa, tivemos sala cheia, lotou a sala, veio um monte de gente assistir. O filme foi de forma gratuita, então foi muito legal, foi uma parceria bem bacana e demorou bastante tempo pra gente fazer. Esse filme eu fiz com a Canon T3i, olha só, com uma lente Sigma, uma lente Sigma 1755, alguma coisa assim, 2.8, e fizemos inteiramente nele. A gente não tinha tanta iluminação, então eu tinha que aproveitar as iluminações locais, principalmente nos quesitos dos filmes noturnos, e ele tem muito efeito especial, ele tem muita coisa legal, ele é um filme realmente de 41 minutos, então já chega quase que a um longa-metragem se você for considerar pela Ancine. Isso aqui foi trocado, deixa eu colocar alguns efeitos especiais aqui, ó, efeitos de luz que a gente teve que jogar, cenas que foram feitas no parque municipal da nossa cidade. Então essa luz, por exemplo, é uma luz que estava num poste, porque a gente não tinha luz forte o suficiente para iluminar todo o cenário, então eu tive que aproveitar a iluminação do poste, calibrar ela na câmera e tentar jogar um pouquinho de luz que a gente tem. Essas armas são todas de airsoft e os efeitos foram todos feitos ali na pós-produção. Aqui no filme, deixa eu pegar um pouquinho, eu vou adiantar um pouquinho só para vocês verem, ele teve bastante efeito, então foi um filme que deu bastante trabalho na hora da gente fazer. Teve maquiagem também, maquiagem artística aqui, ó, deixa eu pegar a hora que aparece um necromance que tá dominando toda a cidade, tá controlando ali a menina, né, a professora, e ele vem para roubar a alma dela, para sugar a alma dela. Eu acho que dá para vocês acompanharem um pouco. Aqui eu acho que dá para pôr o som. E aí, feito esses efeitinhos, acho que já dá para ter mais ou menos uma noção. Foi uma produção bem bacana. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho do making off. Eu vou deixar o making off em mudo, tá, gente, enquanto eu vou comentando, mas dá para vocês verem a gente produzindo as cenas, aprontando um pouco as locações ali. As iluminações que eu tinha era só aquelas iluminações, aquelas duas que a gente jogou, eu aproveitei a luz do poste também, e o resto ficava tudo escuro ali em volta. E o que eu trago de experiência de um média-metragem? Eu faria com muito mais tempo, né, com muito mais preparação. E outra, a gente entra num problema muito grande que o média-metragem, ele não é tão bem visto nos festivais de cinema. Por que ele não é bem visto? Vamos supor, o festival de cinema, ele precisa da sua grade de filmes para exibir. E se for um festival de curta-metragem, ele consegue exibir com 40 minutos 2 filmes curtas, e um média-metragem ele consegue exibir um único média. Para ele é muito mais interessante, para o festival, colocar mais filmes na grade, que mais gente consegue participar do festival e também consegue assistir, do que colocar um único filme. Então o média-metragem eu não consegui entrar em muitos festivais por questão do tempo.
questão de logística, por questão desse espaçamento de horário num festival de cinema. É claro que a gente tem as nossas regras aqui de médias metragens que participam de festivais, que vencem e tal, mas na maioria das vezes os festivais de cinema, eles preferem curtas metragens e longas metragens, tá? Então, essa parte do média-metragem, você corre esse risco. É legal em quesito de experiência de você fazer um filme maior, é quase que um longa-metragem com baixo orçamento. Mas lembra que eu falei para vocês nos vídeos aqui atrás, é só pesquisar lá no meu canal sobre um longa-metragem. Por que eu não fiz um longa ainda? Porque eu queria fazer um longa com um orçamento decente para fazer um filme bem mais caprichado. Então, nesse quesito, eu opto em fazer curtas-metragens e depois um longa, e o média-metragem acaba ficando por um documentário ou para qualquer outro tipo de projeto. Essa aqui é a dica que eu deixo para vocês. Aqui foi muita gente envolvida, o pessoal se pegou muito bem, sabe? As atuações foram bacanas, o roteiro foi legal, foi um filme que me satisfez em algumas coisas. O roteirista, quando ele viu o filme, é claro que saiu bem diferente do que ele imaginava, porque ele queria uma produção a nível de como se fosse o Supernatural, mas a gente não tem essas condições e a gente tem aquele lance do limite que eu já falei para vocês e tal. Mas aí são gostos e formas que a gente vai conversando com o pessoal da equipe. Esse filme eu dirigi, eu mesmo fiz a fotografia, como vocês estão acompanhando, e ele foi quase que um média-metragem de guerrilha, né? As cenas foram todas feitas, igual vocês estão acompanhando aqui, nas casas de amigos, nos quartos, nos lugares mais fáceis ali de a gente, mais acessíveis da gente conseguir, lugares públicos. Então foi bem bacana na hora da gente fazer. Gente, essa é a dica que eu deixo para vocês de média-metragem, né? Se ele vale a pena, se ele não vale. A meu ver, produzir um média-metragem não vale a pena por esses quesitos todos que eu já passei, do lance do festival e tal, e eu prefiro dedicar e concentrar as minhas energias para fazer um curta-metragem mais bem feitinho, mais bem produzido, um de 10 minutos, por exemplo, 12 minutos, mais bem feitinho, ao invés de fazer um média-metragem de 41 minutos de guerrilha e tal, entendeu? Então, questão de tempo, dedicação e esforço, eu iria para um curta e depois para um longa-metragem com um orçamento mais decente. Gente, espero que vocês tenham gostado um pouquinho deste vídeo. Comenta aqui embaixo o que mais que vocês gostariam de ver. Já clica no botãozinho aqui, ó, do like, do gostei, e se inscreve no canal pra gente ter bastante vídeos e bastante comentários aqui. Eu vou trazer muita informação do cinema pra vocês. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.